Olá, internautas, estamos de volta com o programa Momento Econômico da ANEFAC, relembrando que vocês podem participar com perguntas, identifiquem o ícone para perguntas abaixo do seu monitor. O nosso convidado de hoje é o Zé Augusto Minarelli e nós estamos falando de carreiras em tempos de crise, que é a que nós estamos vivendo aqui. Minarelli, uma coisa que a gente tem visto muito aí nos jornais, um hábito, o termo é em inglês e que a gente não via há muito tempo isso no Brasil, como está vendo agora, layoff, onde a empresa não demite, mas ela afasta, os funcionários se afastam, não tem salários, a empresa não tem os encargos, mas tem um custo com treinamento e investimento. Você acha que, aqui seriam 3 perguntas, você acha que essas ações, elas trazem um retorno efetivo quando esses funcionários voltarem, eles voltam animados, como é que eles voltam, esse custo, ele compensa esse custo-benefício, e também por essas pessoas que saem, qual é o risco da empresa investir e, no momento que o mercado se reaquecer, perder esses profissionais? Como é que você vê essa situação? Principalmente a gente está vendo as montadoras, as grandes empresas praticando esse hábito do layoff. Pelo grande conhecimento que nós temos do efeito, do custo de demissões, nós recomendamos que a demissão deve ser um recurso extremo, porque uma demissão impacta muita gente, né? Impacta quem sai, impacta quem fica, o mercado de trabalho, o custo, pode haver reclamações trabalhistas se for feito de mau jeito, pode haver arranhão na imagem corporativa. E eu queria dizer que toda crise passa, nós já passamos por muitas outras, além desta aqui, que é grave, e quando a crise passa, a empresa precisa dos colaboradores que tem ou que teve. Portanto, eu acho que esses acordos de mútua conveniência, desde que equilibrados, eles são bons para as duas partes e eles são aceitos quando as partes, inclusive a terceira parte, que é o sindicato, percebe que há uma intenção honesta de fazer um arranjo para aliviar a pressão, manter a empresa viva em condições de ela voltar a crescer e manter o emprego por todo o tempo, né? É preferível para alguém que trabalhar meio período e ganhar meio salário do que ter 100% de prejuízo. Se não tiver alternativa de emprego, né? Por outro lado, as pessoas, mesmo que trabalhem em organizações, têm processos muito bem definidos, automatizados. Grande parte do conhecimento, da experiência, do jeito de pilotar tudo isso está nas pessoas. Sim. Que foram objeto de treinamento e investimento, ou mesmo do treino no dia a dia. Quando uma pessoa que detém conhecimento vai embora, não há segurança nenhuma que ela volte, especialmente se ela sentiu que na hora do aperto, aquele discurso de RH, que as pessoas são o principal ativo, ou do dirigente geral, que a empresa é o principal ativo, mas na hora do aperto é descartado, o sujeito não volta, né? As pessoas são solidárias, se juntam, cedem, fazem parte do sacrifício quando entendem a razão, quando são tratadas com respeito, né? Eu costumo dizer que a máxima da gestão de pessoas é gente cuidando de gente tratando as pessoas do jeito que elas gostariam de ser tratadas. Você sabe qual é o nome do departamento de RH que eu acho que deveria ser? DMP, Departamento de Manutenção de Pessoas. Não é o ativo mais valioso da empresa? Tem a manutenção de máquina, de prédios, de tudo. Tem que ter a manutenção de pessoas, que é o ativo mais valioso lá. Manutenção do trabalho, do ambiente, da esperança, do estímulo para o desenvolvimento, do entrosamento que é necessário. E é nessa hora que os discursos são testados. Se não houver consistência, algum gestor ou empresário mais afoito desmonta a sua equipe e depois vai enfrentar muita dificuldade para a recuperação, porque a recuperação advém de gente capacitada, gente que tem uma atitude positiva, e são aquelas que, porventura, foram demitidas apressadamente. E eu acho, Minarelli,
O grande problema que muitos não veem é que você faz a demissão de uma forma, eu não vou falar burra, mas de uma forma não inteligente e você fala, me livrei. Só que a sua atitude, ela vai continuar sendo vista por quem ficou na empresa. E quem ficou na empresa vai te olhar e vai falar, amanhã vai acontecer isso comigo. Yeah. E esse pessoal ou está procurando ou também está desmotivado. Você acha que com toda essa situação, você também você concorda que tem que haver inteligência até no momento de fazer as demissões? A empresa tem que praticar isso daí. Tem gente que não sabe fazer, tem gente que sabe fazer. Como é que você olha as demissões? Como é que você olha isso? Olha, demissão ainda é um assunto tabu. Não se ensina na escola e não se aprende, mas todo gestor tem que demitir, né? E a demissão provoca impactos em quem permanece, como você mencionou, mas provoca impacto além do público interno. Porque, veja só, as pessoas demitidas voltam para o mercado de trabalho. E onde é que a empresa vai buscar colaboradores depois para repor as saídas? No mercado de trabalho. Hoje, os candidatos são muito mais espertos, muito mais inteligentes, e antes de aceitar uma oportunidade de emprego, perguntam na rede social, perguntam para as pessoas que trabalharam lá como é. E se a informação não é boa, certamente o sujeito, tendo alternativa, não volta, né? Além disso, é preciso lembrar que uma pessoa que sai de uma empresa, de um determinado segmento, vai permanecer em qual segmento? Provavelmente no mesmo. E será ou concorrente, ou fornecedor, ou cliente, ou informante a respeito da empresa por onde passou. Exato. E com as facilidades da sociedade da informação, hoje não tem segredo mais. Se você não agir corretamente nas relações de trabalho, estabelecer uma relação saudável, equilibrada, certamente alguém vai saber, porque alguém vai perguntar. Olha, eu não tinha pensado, e eu acho que todo mundo tem que rever isso, porque as redes sociais, a turma coloca tudo. Claro. Se foi bem tratado, se foi maltratado, ele põe o nome, sobrenome, RG e CPF, se bobear. E às vezes as pessoas esquecem dessa situação. Agora, Minarelli, voltando a falar da crise aí, hoje um profissional, seja de qualquer área, né, quais são os conhecimentos adicionais que eles precisam ter? Eu lembro, em 1990, eu estava fazendo um treinamento em um fundo e estava em Boston. E esse fundo administrava o fundo de Harvard. E aí eu conheci um casal de professores que estavam desenvolvendo inteligência financeira. Eu olhei e quis entender. E eles estavam trazendo um estudo que na década de 1990, lá na Coreia e outros países asiáticos, o aluno de 7 anos, 8 anos de idade, aprendia a fazer fluxo de caixa, né? Eu falei, mas como é que é isso? Aí a gente foi entender inteligência financeira. E eu uso isso até hoje. Eu sempre digo nas empresas que qualquer que seja a sua atividade, você não vai deixar de ser engenheiro, não vai deixar de ser o médico, enfim, o que você é. Mas o conhecimento e a inteligência financeira do negócio hoje faz parte. Você acha que isso acaba sendo um dos fatores que ajudam a manutenção do emprego na crise, essa visão de entender se a sua empresa está ganhando ou está perdendo dinheiro e como, e quais são as suas atitudes, ou da sua área, ou do seu grupo, que agregam valor? Como é que você vê isso? Ok. Eu tenho tratado desse assunto no dia a dia, porque percebo uma miopia dos executivos que passam pelo nosso processo de outplacement, que os impede de entender a lógica mercadológica que está presente nas relações de trabalho. Cada um de nós, empregado ou prestador, somos prestadores de serviço. Uma espécie de microempresa, uma empresa individual que presta serviço para uma outra empresa. E nós estamos associados ao fluxo econômico. Tudo gira em função de custo e resultado, né? Então, as pessoas que entendem isso percebem sinais de risco, percebem oportunidades de adesão, de ajuda,
como também percebem que tem que cuidar, na sua empresa individual, de ter a sua reserva de contingência, a sua reserva de investimento. Eu desenvolvi eu tenho sido um propagandista do conceito de empregabilidade. Aliás, meu primeiro livro, escrito há 15 anos atrás, tem esse título. E eu tenho difundido a condição de ser contratável. Hoje, todos nós precisamos ter a condição de ser contratável e de enfrentar as transições. Todo mundo vai enfrentar várias transições. Ou a de emprego, ou de pedido de demissão por conta própria, ou da aposentadoria. E quando a gente está em transição, a gente se defronta com as regras do mercado. Que são regras claras, simples, frias, que é a regra do valor e preço, por um lado. E por outro lado, a gente sabe que havendo transição, tem um período de descontinuidade, isto é, que você fica sem trabalhar e sem ganhar. E você precisa pagar as contas. Tem que ter reserva. Para pagar, tem que ter reserva. Então, um dos fatores de empregabilidade no modelo que eu desenvolvo é reserva financeira. E para fazer isso tem que praticar o dízimo em causa própria. Tem que ter o seu dinheiro. Dízimo em causa própria. Essa Tanto para correr os riscos, às vezes você corre o risco que pode perder o emprego porque não assina, não compactua, não concorda. Outras vezes você precisa pagar do próprio bolso o seu desenvolvimento profissional, porque tudo muda, e se você ficar parado, você deixará de ser um profissional de primeira e vai ser um profissional de segunda. E quem é de segunda é segunda escolha e é o segundo preço. Se não virar terceiro, né? Se não virar terceiro. Além disso, você precisa também, em alguns momentos, ter com que para escolher. Se você não tem com que pagar as contas, você não pode escolher. Porque o tempo vai passando, você precisa pagar. Olha, Minarelli, na fase, eu estou numa idade, já passei dos 60 e estou trabalhando ainda, né? E eu vejo muitos executivos já dessa faixa que com dificuldade de colocação, o pessoal tenta ajudar, e também não se prepararam financeiramente falando. E cai, o seu padrão cai, não há dúvida alguma, né? Nem com economias, nem com plano, enfim, nada, não se pensou nisso daí. E vejo eles, a situação de depressão que eles começam a entrar. Então eu falo para essa turma mais nova, né, que tem os seus 30, 35, que dá tempo. Porque você querer preparar e fazer com 60 anos, com 65 é difícil. Eu queria só lembrar de um exemplo que você deu, eu li da empregabilidade. Quando a Hebe Camargo estava viva, eu li uma reportagem que ela era um exemplo de empregabilidade pelo seguinte: ela tinha quase 80 anos, e se ela fosse demitida numa sexta-feira, provavelmente na segunda-feira ela já estaria sendo contratada com salários acima de 100 mil. Isso é um bom exemplo de empregabilidade? Sem dúvida. Olha, empregabilidade é um composto, é um conjunto de atributos que se somam. Por que ela teria emprego na segunda-feira? Ou no domingo, né? Ou no domingo. Ou no domingo, sem dúvida. Porque ela tem competência, ela faz um trabalho que preste. Eu uso muito o caipirês para dizer, olha, enquanto você fizer um trabalho que preste, com presteza, você vai ter prestígio. Então, ela tinha prestígio. Tinha. Né? Depois ela era conhecida. Sim. Com simpatia e respeito. Verdade. E essas condições básicas de saída, elas garantem que você seja conhecido, lembrado e respeitado. E desde que seja um bom profissional, seja um bom provedor de solução. Porque o que gera a contratação de uma pessoa como empregado, como consultor independente, ou uma empresa de prestação de serviço, é que esta pessoa ou esta organização é um bom prestador de serviço, presta serviço que presta para o outro. E retornando à pergunta anterior, o que eu tenho notado é que as pessoas não entendem a lógica mercadológica do mercado de trabalho. É a lógica da troca. Se eu tenho um problema, eu quero solução, e eu quero ouvir que alguém me diga em que é bom para mim. E muitos candidatos que perdem o emprego contam história no mercado. Contam história do seu ex-empregador. Falam da falecida paquerando a nova companheira. Né? E não entendem que quem contrata tem um problema para resolver e só quer ouvir uma oferta de solução.
isso que eu chamei também, em parte, de miopia mercadológica. Você falou, eu noto isso daí, quem contrata não está buscando a pessoa, quando vai ser contratada, ela não pense que ela está ali resolvendo um problema de emprego dela. Ela tem que entrar na organização para saber como é que ela vai ajudar aquela empresa a resolver os problemas. Quem está contratando está buscando isso. Esse conceito, eu noto muitas vezes alguém que está muito mais preocupado se aquilo é perto da casa dele, se é isso, se é aquilo, e em momento algum vem a preocupação, o que é que ele vai agregar, como é que ele pode resolver o problema. Minarelli, falando um pouquinho agora, a ANEFAC, nós somos executivos de finanças, administração e contabilidade. Como é que você está vendo esse mercado de demissões, de rescisões, de crise, para esses três setores, de contabilidade, o mercado financeiro e administradores? Como é que você vê isso daí? Como tem sido o movimento na sua empresa de executivos desse setor? Que avaliação você faz? O nosso público é esse, né, que está assistindo. Claro, claro. Olha, como eu disse no início da nossa entrevista, nenhum setor, nenhuma atividade está livre de ajustes, de troca, de economias, de restrições. As três grandes atividades que a ANEFAC representa também estão sujeitas. Mas eu gostaria de lembrar, e com isso dar um toque de confiança e esperança, que nenhuma empresa funciona sem administração, sem economia, sem contabilidade. É uma atividade universal. Qualquer tipo de empresa e qualquer tamanho precisa, em alguma medida, de um profissional ou de um serviço desses profissionais, né? Talvez não precise de um executivo ou de um técnico, mas precisa do serviço de um executivo ou de um técnico. E aí, eu tenho a confiança de que, se a pessoa entender um momento, flexibilizar a sua oferta, não tentando, às vezes, ter um emprego com o mesmo salário de antes, com todos os benefícios, mas vender seu serviço, por exemplo, com o regime de time sharing, divisão do tempo em segunda, terça, quarta e quinta, e entender que o outro precisa de uma solução de problema e não de um empregado, a pessoa consegue ter trabalho e renda. Porque o grande desafio hoje, meu, seu e de você que nos vê, é ter trabalho e remuneração. E para isso precisa entender como é que o mercado vai mudando. Hoje nós estamos apertados, mas as atividades são necessárias, porque elas são essenciais, infelizmente universais, todo mundo precisa. E nesse sentido, se você desenvolver a sua inteligência mercadológica e já tiver também a sua inteligência financeira, como já foi assinalado, certamente você terá um espaço no mercado se o seu serviço prestar. Lembra daquela máxima que eu traduzo numa forma simples. Se você prestar serviço que preste, com presteza, para o outro, você terá trabalho, renda, prestígio, respeito, recomendação, e certamente será atraente, e se você for contratado, não será dispensado tão cedo, será dispensado em último caso. Olha, senhores contadores, até para a crise, nós temos que ter um contador para fechar o balanço e apresentar. Eu tenho várias perguntas, mas o nosso tempo aqui já está encerrando. Queria agradecer ao Minarelli pela entrevista, por esse papo fabuloso aqui. Com certeza muita gente vai rever os conceitos da manutenção de emprego. Queria informar a todos que nós temos o seminário da ANEFAC e KPMG. Vocês podem se inscrever pelo nosso site, www.anefac.com.br, ou pelo e-mail, eventos@anefac.com.br. Quem optar pelo telefone é em São Paulo, o código 011 2808 3200. Obrigado a todos e aguardamos vocês na próxima semana.